Desde os dias de sua infância, marcados pelo medo e pela religiosidade, até as polêmicas mais recentes que quase destruíram sua carreira, Marilyn Manson tem sido uma figura que desafia constantemente as normas sociais e a perseguição pública. Sua vida é um percurso pela provocação, dualidade e busca pela autenticidade, sempre transitando entre o obscuro e o excêntrico. Número 1. A infância religiosa e o questionamento de Manson. Desde sua infância, a vida de Marilyn Manson foi marcada por uma profunda confrontação com a religião. Nascido como Brian Hill Warner, em 5 de janeiro de 1969 em Canton, Ohio, ele cresceu em uma família católica e protestante. Seus pais, com a melhor das intenções, decidiram matriculá-lo em uma escola cristã, convencidos de que ele obteria uma educação de qualidade. No entanto, essa experiência seria o início de uma longa disputa interna que definiria sua futura carreira. Desde o primeiro dia, os professores incutiam uma moral estrita e uma visão particular do bem e do mal. Manson, uma criança curiosa, inicialmente aceitou esses ensinamentos, mas logo começou a notar inconsistências. Enquanto lhe falavam sobre amar o próximo, ele era vítima de bullying por parte de seus colegas. Chamavam-no de diferente e o agrediam, o que contradizia os ensinamentos de amor e compaixão que recebia na aula. Essas contradições o levaram a questionar a própria essência da religião. O jovem Brian começou a fazer perguntas que seus professores não conseguiam responder de maneira satisfatória, o que só aumentava sua frustração. Em sua busca por uma resposta, Manson mergulhou na música, encontrando nas melodias proibidas o escape que tanto precisava. Assim, enquanto seu entorno moldava para a piedade, ele se deixava seduzir pelo que era considerado pecaminoso. A combinação dessas vivências formou a base de sua visão crítica da religião, algo que se refletiria mais tarde em seu trabalho como artista. A escola, que deveria ter sido um refúgio de paz, tornou-se para ele uma incubadora de conflitos internos. Através de sua música, Manson não deixou de questionar a hipocrisia que encontrou nesses anos formativos. Sua infância não foi apenas o início de um confronto com a religião. Foi também a faísca que acendeu seu desejo de se rebelar contra a autoridade e os dogmas. Número 2. A noite que mudou sua vida. Marilyn Manson, antes de se tornar o polêmico artista conhecido por todos, viveu uma experiência que marcaria para sempre sua vida. Aos 9 anos, um evento traumático colocou à prova sua inocência e deixou uma marca indelével em sua mente. Tudo começou em uma noite, aparentemente tranquila, que parecia ser como qualquer outra. A casa dos Warner estava imersa no silêncio. O tipo de calma que só se percebe em um lar que descansa depois de um longo dia. No entanto, essa calma foi brutalmente interrompida quando um intruso invadiu a residência. Brian Warner, que anos depois se tornaria o provocador Marilyn Manson, dormia profundamente em seu quarto, alheio à presença que se deslizava entre as sombras. O ladrão se aproximou silenciosamente até a cama da criança. Nesse instante, Brian acordou de repente, sentindo uma presença estranha que o paralisou. Sem tempo para reagir, o homem pressionou um travesseiro contra o rosto dele, tentando silenciá-lo da maneira mais violenta possível. A sensação de asfixia e o peso do travesseiro invadiram, fazendo com que cada segundo parecesse eterno. Era como se o ar desaparecesse e a escuridão o envolvesse de uma forma mais profunda que a própria noite. O desespero por sobreviver tomou conta de seu pequeno corpo, mas suas forças não eram suficientes para enfrentar aquele desconhecido. No meio daquela angústia, quando o mundo parecia se apagar, a figura de seu pai emergiu como um salvador inesperado. Sem pensar duas vezes, ele rompeu no quarto, conseguindo espantar o intruso e salvar seu filho do horror que estava vivendo. A ameaça, embora tenha se dissipado fisicamente, deixou para trás uma profunda ferida psicológica. O ladrão fugiu, mas o medo ficou com Brian.
A partir daquela noite, nada voltaria a ser igual para ele. A experiência deixou uma cicatriz invisível, mas muito presente, na mente do jovem Brian. Ele começou a desenvolver um medo persistente da noite, da escuridão e da solidão que a acompanhava. Para ele, dormir já não era um simples ato de descansar, mas uma batalha constante contra as lembranças daquela noite. A partir de então, ele procurou maneiras de manter à distância essa sensação de vulnerabilidade. Dormir com a televisão ligada se tornou um ritual, uma forma de manter a escuridão afastada, e a companhia das vozes distantes da televisão o ajudava a não se sentir sozinho. Além disso, decidiu que nunca mais se sentiria indefeso. Assim, em um ato de autodefesa, colocava uma pistola debaixo do travesseiro todas as noites, como uma espécie de amuleto para afastar qualquer ameaça. A paranoia que o acompanhou desde então influenciou profundamente sua forma de ver o mundo. Para o jovem Brian, o que outros consideravam segurança, ele via como uma ilusão frágil. Este evento moldou sua percepção da vida, mostrando-lhe desde muito jovem que o perigo podia espreitar em qualquer canto, mesmo na aparente segurança de sua própria casa. Este sentimento de vulnerabilidade se tornaria uma constante fonte de inspiração para sua arte, e seria um dos pilares de sua futura estética e narrativa musical. As imagens de asfixia, opressão e medo se tornariam recorrentes em sua obra. Como um reflexo daquela noite em que a inocência foi substituída por uma dura lição de sobrevivência. A vida de Brian Warner deixou de ser a de uma criança comum e se transformou em uma constante luta contra o medo e a incerteza. Embora por fora pudesse parecer apenas mais uma criança, por dentro, sua mente se enchia de perguntas e de uma crescente curiosidade por entender os cantos obscuros da natureza humana. Esse interesse pelo obscuro e o proibido começou a tomar forma em sua adolescência, influenciado pela experiência traumática que viveu. À medida que crescia, sua fascinação pelo oculto e o macabro se fundiu com sua paixão pela música, formando a base do que mais tarde seria seu personagem artístico. Com o tempo, o jovem, que um dia dormiu com medo, se transformou em Marilyn Manson, um nome que ele mesmo criou. Combinando a beleza icônica de Marilyn Monroe com a escuridão de Charles Manson. Mas por trás da figura provocadora e das performances polêmicas, sempre ficou a essência daquele menino que aprendeu, da maneira mais brutal, que o mundo não era um lugar seguro. A experiência daquela noite marcou seu destino e lhe deu uma perspectiva única sobre a vulnerabilidade e o perigo, uma perspectiva que, sem dúvida, se refletiu em sua música e sua estética sombria. Assim, Manson não apenas se tornou um ícone do shock rock, mas um artista que utilizou seu medo mais profundo para criar um novo tipo de música. Uma das figuras mais controversas e complexas do mundo da música. Número 3. O porão escuro do avô. O porão da casa de seu avô foi um dos primeiros lugares que Marilyn Manson associou com o terror e a escuridão, um espaço que lhe revelou a profunda dualidade da natureza humana. Em sua autobiografia, O Longo e Árduo Caminho para Sair do Inferno, Manson descreve este lugar como um refúgio de segredos e perversões ocultas, onde se desdobravam as sombras da hipocrisia familiar. Para o pequeno Brian, esse espaço representava o contraste absoluto com a imagem pública de seu avô, que era conhecido por ser um homem conservador e respeitável. No entanto, o que Manson descobriu no porão transformou sua percepção do que significava moral e respeitabilidade. O porão era escuro e sujo, com um cheiro persistente de tabaco e de algo mais que ele não conseguia identificar completamente em sua juventude. As prateleiras do local não guardavam apenas ferramentas velhas e latas de tinta, mas também uma coleção de revistas pornográficas, um tesouro proibido que o jovem Brian não conseguia compreender totalmente. Cada visita a esse lugar se tornava um exercício de exploração proibida, onde a curiosidade infantil se misturava com uma sensação de perigo e confusão. À medida que os anos passavam, Brian se tornou um testemunha involuntário das atividades secretas de seu avô. Um dia, movido
Por essa mesma curiosidade, decidiu espiar das escadas. O que ele viu o deixou em choque. Seu avô, um homem que representava a disciplina e a ordem na família, se entregava a práticas que Brian não conseguia compreender totalmente, mas que o enchiam de uma mistura de repulsa e fascinação. Ver seu avô realizar atos íntimos e secretos. Naquele porão, desmoronou a imagem que ele tinha da figura paterna. Foi a primeira vez que Manson compreendeu que a superfície que as pessoas mostram ao mundo nem sempre coincide com o que escondem em seu interior. Essa experiência se tornou um despertar brutal para a complexidade da natureza humana. Além disso, aquele porão se transformou em um símbolo da dupla moral, um lugar onde o proibido se escondia sob a fachada de uma vida respeitável. Para Manson, esse contraste se tornou uma lição constante. A aparente bondade e a escuridão podiam coexistir na mesma pessoa. E é que, enquanto seu avô participava da vida social da comunidade, o porão era um reflexo de seus desejos mais ocultos. Essa experiência precoce influenciou profundamente a cosmovisão de Manson, fazendo-o ver o mundo como um lugar cheio de contradições. Desde então, a ideia de que não existem heróis puros nem vilões absolutos ficou com ele, moldando tanto sua vida pessoal quanto sua arte. Para Manson, cada vez que descia as escadas para aquele lugar, era como mergulhar em uma versão do inferno que ninguém mais conhecia. Era um lugar onde se respirava um ar pesado, onde o silêncio e a penumbra se entrelaçavam com os segredos mais sombrios de seu avô. Essa atmosfera de claustrofobia, onde a verdade não pode ser totalmente ocultada, seria um elemento recorrente na estética de Manson. Anos depois, quando decidiu se tornar o artista que conhecemos, a sensação de que a humanidade se debate constantemente entre a repressão e a liberação de seus desejos mais primitivos tornou-se uma fonte inesgotável de inspiração. Por outro lado, a descoberta dessa dualidade humana o levou a uma reflexão mais profunda sobre a sociedade que o cercava. Se o próprio avô, o homem que se mostrava como um pilar de retidão, podia ter um lado oculto, tão sombrio, o que se podia esperar do resto das pessoas? Essa pergunta, que o atormentou durante sua adolescência, levou-o a desenvolver uma visão crítica da moralidade e da forma como a sociedade julga os indivíduos. Em suas letras e em sua estética, Manson sempre buscou confrontar o público com essa contradição, obrigando-os a olhar além das aparências e a questionar a autenticidade das normas que ditam o que é certo e o que não é. O porão do avô de Manson, longe de ser apenas um espaço físico, tornou-se o emblema de uma realidade complexa que o acompanharia por toda a vida. Nesse pequeno canto escuro da casa, revelou-se para ele uma verdade que anos depois tomaria forma em suas músicas e em seu personagem público. Não se tratava de um simples espaço cheio de coisas velhas, mas de um lugar onde a ilusão da retidão se desmoronava para mostrar a essência humana em seu estado mais cru. Manson aprendeu a não confiar nas aparências, a não tomar as coisas como garantidas e a explorar, sem medo, o que a sociedade preferia ocultar. Essa perspectiva, por exemplo, é a que mais me agradou. Isso tornaria um dos artistas mais controversos e provocadores de seu tempo, sempre disposto a desmascarar as hipocrisias daqueles que pretendem ser perfeitos. Seu tempo naquele porão, observando e questionando, não apenas mudou sua visão do mundo, mas também foi a semente de sua futura arte. Lá, na escuridão e na opressão de um espaço carregado de segredos, nasceu a faísca que o levaria a se tornar Marilyn Manson. O homem que transformou o choque e a provocação em sua linguagem artística. Cada nota, cada letra, cada encenação, é um eco daquele porão. Um lembrete de que a verdadeira escuridão nem sempre está no que se vê, mas no que se esconde logo abaixo da superfície.
Número 4. Marilyn Manson. A dualidade de um nome. O nome artístico de Marilyn Manson não foi uma escolha ao acaso, mas uma declaração intencional que encerra a dualidade que define sua visão de mundo. Desde o início, o contraste entre Marilyn e Manson tinha o objetivo de provocar, desafiando as noções pré-estabelecidas de fama e notoriedade. Essa mistura de nomes, tão icônica quanto controversa, sintetiza dois extremos da cultura americana. Por um lado, Marilyn Monroe, a diva do cinema, símbolo de glamour, beleza e vulnerabilidade. E por outro lado, Charles Manson, o líder de uma seita que semeou o caos e o terror. Esses nomes juntos criam um paradoxo que obriga quem os ouve a enfrentar as contradições da sociedade. Certamente, a escolha de Marilyn Monroe não foi casual. Para Manson, ela representava o auge da fama, mas também a fragilidade que se esconde por trás das luzes de Hollywood. Monroe era a imagem da inocência sedutora, a deusa trágica que acabou sendo consumida pela indústria que a criou. Marilyn Monroe simbolizava a pureza distorcida pela fama, uma figura que foi adorada por milhões, mas que sofreu sob o peso das expectativas sociais e a pressão de ser um ícone perfeito. Manson viu nela um reflexo da forma como a sociedade constrói e destrói seus heróis, moldando-os para satisfazer seus desejos até que deixem de ser úteis. Por outro lado, a escolha de Charles Manson como a outra metade de seu nome foi um golpe direto na consciência de uma sociedade que também se obsessa com os vilões. Charles Manson, o homem que liderou um grupo de seguidores para cometer crimes atrozes, representa o lado obscuro dessa fascinação. Enquanto Marilyn Monroe era a estrela que brilhava no topo, Charles Manson era o abismo para o qual todos olhavam com morbidez e temor. Para Marilyn Manson, unir ambos os nomes era uma maneira de expor como o público se sente atraído tanto pela pureza quanto pelo caos. Ambos, Monroe e Manson, se tornaram símbolos. Embora por motivos diametralmente opostos, e esse contraste era exatamente o que ele queria destacar. Através dessa combinação, Marilyn Manson não apenas desafiava a percepção do público, mas também buscava desconstruir a forma como a sociedade define o que é aceitável e o que não é. Adotando um nome que evoca duas figuras tão contraditórias, ele se tornou um espelho que reflete os desejos ocultos da cultura popular. Manson entendeu desde o início que o público precisa tanto de heróis quanto de vilões, de figuras que adoram e daquelas que temem. Essa dualidade é o que dá sentido à sua arte e à sua presença no palco. A provocação que seu nome implica lhe permitiu brincar com a percepção que os outros tinham dele, empurrando os limites do que era considerado moralmente correto e o que não era. Essa escolha de nome, além disso, o posicionou desde o início como uma figura polarizadora, alguém que não buscava a aprovação fácil, mas sim a reação visceral. A mídia e o público não sabiam como reagir a ele. Era um monstro que buscava corromper a juventude, ou um artista que nos obrigava a olhar além de nossas certezas? Essa ambiguidade foi sua arma mais poderosa, porque enquanto alguns o condenavam, outros viam nele um reflexo da hipocrisia da sociedade. E é que, no final, o que Manson propunha era uma visão muito mais complexa da fama e da moralidade, onde o bem e o mal não são absolutos, mas partes de um todo que está sempre em conflito. Por outro lado, a controvérsia que seu nome desencadeou também foi uma estratégia calculada para atrair a atenção da mídia e do público. Ele sabia que, em um mundo saturado de imagens e sons, apenas os extremos conseguem captar a atenção. Ao assumir o papel de um personagem que desafia o convencional, Manson quebrava as expectativas e se apresentava como o vilão perfeito para uma sociedade que precisava de um antagonista. No entanto, por trás dessa figura provocadora, havia uma mensagem mais profunda sobre a forma como a sociedade constrói e destrói seus ídolos. Com seu nome, Manson se posicionou como uma figura que, assim como os dois personagens que o inspiram, despertava emoções intensas, seja de amor ou de ódio.
Além disso, a escolha de um nome que fundisse Marilyn Monroe com Charles Manson encaixava perfeitamente com sua estética e sua música. Manson entendia que a cultura americana se alimenta de seus ícones, tanto daqueles que brilham quanto dos que nos fazem enfrentar nossos medos. E assim, sua obra se tornou uma espécie de performance contínua, onde seu próprio nome era uma declaração de intenções. Quando Manson subia ao palco, fazia isso não apenas como um cantor, mas como um símbolo que encarnava a beleza e a destruição, o admirável e o temível. Essa mistura, que à primeira vista parece incompatível, é o que o transformou em um enigma para a cultura pop. Em suma, toda vez que alguém pronuncia o nome de Marilyn Manson, enfrenta essa paradoxo. Uma figura que não pode ser reduzida a um simples papel de herói ou vilão. E isso é precisamente o que o manteve relevante ao longo dos anos. Seu nome é mais do que uma etiqueta, é um convite para questionar a forma como a sociedade escolhe seus ídolos e seus monstros. Um lembrete de que, no fundo, ambos surgem dos mesmos desejos. Manson conseguiu, com a simples escolha de seu nome, encapsular o espírito de uma cultura que oscila entre a adoração e a condenação e que, no final do dia, precisa de ambos para poder se definir. Número 5. O satanismo e a autoadoração. Marilyn Manson sempre foi uma figura polêmica, especialmente por sua relação com o satanismo e sua postura em relação à religião. Desde o início de sua carreira, ele foi associado ao satanismo, tanto por sua estética quanto pelas declarações provocadoras que fazia em entrevistas. No entanto, sua visão do satanismo difere bastante do que muitos poderiam imaginar. Em sua perspectiva, o satanismo não é uma adoração ao diabo, nem uma rebelião contra o cristianismo em si, mas uma forma de autoadoração e de assumir a responsabilidade pelas próprias ações. A Igreja de Satã, fundada por Anton LaVey, o convidou a fazer parte de sua comunidade, e embora Manson se identifique como ateu, ele aceitou o título de reverendo honorário. Para ele, isso não era mais do que uma ferramenta simbólica para continuar desafiando a moralidade tradicional e provocar reflexões na sociedade. Manson explicou em várias ocasiões que, além das imagens sombrias e a iconografia que utiliza, sua mensagem central é que cada pessoa deve assumir sua própria dualidade e ser responsável por seu bem e seu mal. Essa filosofia, embora incompreendida por muitos, atraiu uma legião de seguidores que encontravam em suas músicas um espaço para questionar a autoridade e a fé cega. Sua abordagem tem sido especialmente crítica com a repressão dos desejos humanos mais naturais, como a sexualidade, a autogratificação e a violência, coisas que Manson considera intrínsecas à humanidade. Longe de buscar que outros o imitem, seu objetivo sempre foi despertar nas pessoas a capacidade de pensar por si mesmas e enfrentar sua própria natureza, sem medo do julgamento. Sua figura como satanista é, na verdade, uma maneira de desafiar os dogmas. Obrigado, e de lembrar à sociedade que o bem e o mal não são tão simples como parecem. Número 6. A tragédia de Columbine e o bode expiatório. No ano de 1999, o tiroteio na escola secundária de Columbine mudou para sempre a forma como os Estados Unidos viam Marilyn Manson, os assassinos Eric Harris e Dylan Klebold. Mencionaram em algum momento sua admiração pela música alternativa, e rapidamente a atenção se desviou para Manson. Os meios de comunicação o apontaram como uma possível influência negativa para os jovens, acusando-o de promover a violência e o niilismo através de suas músicas. No entanto, não havia evidência concreta de que os agressores tivessem ouvido sua música antes do ataque. Mas a sociedade precisava de um bode expiatório, alguém para culpar, e Manson se tornou o rosto dessa culpa. Seus shows foram cancelados, os protestos religiosos e conservadores aumentaram, e sua figura foi demonizada pelo público. Apesar da pressão, Manson manteve uma postura reflexiva e defendeu seu direito à liberdade de expressão.
Em vez de justificar suas letras, decidiu que seu silêncio falaria por ele. Se eu pudesse falar com os garotos de Columbine, simplesmente os ouviria, comentou em uma entrevista. Essa resposta mostrou a empatia de um homem que, por trás de sua imagem provocadora, entendia a dor e a incompreensão que muitos jovens enfrentam. A experiência de Columbine foi um ponto de inflexão em sua carreira, que o obrigou a reavaliar sua relação com o público e com a cultura do medo. Embora as acusações contra ele carecessem de fundamentos sólidos, o estigma perdurou. Manson ficou para sempre marcado como uma figura controversa, que muitos amavam odiar, mas que outros defendiam como um defensor da liberdade artística. Número 7. Sua filosofia sobre o pecado e a humanidade. Marilyn Manson construiu grande parte de sua carreira questionando os limites do bem e do mal, e explorando a natureza do pecado. Segundo ele, o que torna os seres humanos humanos é precisamente sua imperfeição. Apenas os anjos podem permanecer sem pecado, mas não há pessoas sem pecado, afirmou em mais de uma ocasião. Essa filosofia se reflete em sua música, onde constantemente desafia as noções de pureza e redenção. Para Manson, o pecado não é uma aberração, mas uma parte essencial da experiência humana. Em sua visão, a repressão dos instintos mais naturais é uma forma de negar a verdadeira essência da humanidade. Através de suas letras, convida seu público a enfrentar seus desejos e a aceitar suas próprias sombras. A ideia de que o diabo não é mais do que um símbolo do desejo humano reprimido é central em seu pensamento. Manson se referiu ao satanismo como uma metáfora para falar da adoração ao eu e da responsabilidade individual. Essa postura desafia os ensinamentos tradicionais do cristianismo, que tendem a ver o pecado como algo que deve ser evitado a todo custo. Em vez disso, Manson propõe uma abordagem que celebra a capacidade de cada indivíduo de tomar suas próprias decisões, mesmo quando estas vão contra as normas estabelecidas. Para ele, o verdadeiro mal não é seguir os próprios desejos, mas viver uma vida em que se renuncia à autenticidade por medo do julgamento. Essa perspectiva tem sido uma fonte constante de controvérsia, mas também é o que atraiu seguidores que encontram em suas ideias um espaço para questionar a hipocrisia da sociedade e da religião. Número 8. Johnny Depp e a amizade que transcendeu o rock. Marilyn Manson e Johnny Depp compartilham uma dessas amizades que parecem inquebrantáveis, apesar dos escândalos e das polêmicas. Os dois se conheceram no final dos anos 80, quando Manson ainda era conhecido como Brian Warner e trabalhava como jornalista musical. Desde então, sua relação se fortaleceu, tornando-se uma fonte de apoio mútuo. Depp, que sempre foi uma alma rebelde em Hollywood, encontrou em Manson um espírito afim. Ambos se conectaram através de seu amor pela música, pela arte e por seu repúdio às normas sociais. Ao longo dos anos, eles colaboraram em vários projetos, como quando Depp se juntou a Manson no palco durante um show, tocando guitarra, enquanto o público enlouquecia. Mas a amizade não se limita aos palcos. Depp chegou a presentear Manson com uma casa, um gesto de generosidade que surpreendeu até mesmo o próprio roqueiro. Manson, por sua vez, deu presentes excêntricos a Depp, como uma prótese de seio, usada durante uma sessão de fotos. A cumplicidade entre ambos vai além do profissional, e eles se acompanharam em momentos difíceis, sendo cada um refúgio para o outro. Em meio às tempestades midiáticas. Em um gesto de confiança e afeto, Depp até nomeou Manson como o padrinho de sua filha, Lily Rose Depp. Para Manson, essa amizade é um lembrete de que, embora sua vida esteja cheia de controvérsias, sempre há espaço para a lealdade e a conexão genuína. A relação entre ambos é uma rara mistura de reverência e ternura, onde a extravagância se encontra com a sinceridade. Obrigado. Formando um vínculo que resistiu ao passar do tempo e às provas da fama. Número 9. As acusações e a queda do ídolo.
No ano de 2021, a vida de Marilyn Manson deu uma guinada drástica quando várias mulheres, incluindo sua ex-namorada Evan Raquel Wood, o acusaram de abuso físico e psicológico. As acusações surgiram publicamente e imediatamente se tornaram um escândalo de proporções gigantescas. Wood descreveu um padrão de comportamento controlador e agressivo que, segundo ela, a deixou marcada emocionalmente. A essas declarações se juntaram outras 4 mulheres, que relataram experiências semelhantes. A resposta do público foi contundente. As redes sociais se encheram de comentários de apoio às vítimas e de rejeição a Manson. As consequências para ele não demoraram a chegar. Ele foi demitido da série American Gods. As colaborações cinematográficas desapareceram e sua gravadora, Loma Vista Records, rompeu seu contrato. Manson negou as acusações em um comunicado, assegurando que todos os seus relacionamentos haviam sido consensuais, mas sua reputação ficou manchada para sempre. A queda foi rápida e dolorosa, e o homem, que costumava desafiar o mundo do palco, agora se encontrava enfrentando o escrutínio e a rejeição social. As acusações reviveram as velhas controvérsias que haviam cercado sua carreira, desde as críticas à sua música até os escândalos em seus shows. No entanto, seus seguidores mais fiéis continuaram apoiando-o, argumentando que o verdadeiro Manson era um provocador, não um agressor. Embora a verdade por trás das acusações continue sendo um tema de debate, o certo é que a figura de Manson se fraturou, e com ela, a imagem daquele que um dia foi visto como o rei do choque rock. Número 10. A arte da provocação e a liberdade de expressão. Para Marilyn Manson, a provocação não é apenas um estilo, mas uma forma de vida. Desde o início, ele defendeu o direito de dizer o que pensa e de mostrar isso de maneira crua e sem filtros. Sua abordagem sempre foi a de empurrar o público a questionar o estabelecido, a ver além das aparências e a enfrentar as verdades incômodas que a sociedade prefere ignorar. Manson disse repetidamente que seu papel como artista é tirar as pessoas do sério para fazê-las pensar. Seu estilo confrontativo, desde a música até as entrevistas, tem sido sua maneira de desafiar os limites da liberdade de expressão. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou críticas ferozes, desde políticos até líderes religiosos, que o acusaram de corromper a juventude e de ser um mau exemplo. No entanto, Manson nunca recuou. Em vez de suavizar sua mensagem, ele defendeu seu direito à livre expressão, com uma convicção que poucos artistas possuem. Para ele, a verdadeira liberdade reside em poder dizer o que se pensa, mesmo que isso signifique alienar grande parte do público. Em entrevistas, ele manteve a calma enquanto respondia a ataques pessoais, sempre argumentando de maneira lógica e direta, deixando claro que entende perfeitamente o jogo midiático em que se move. Manson não vê a provocação como uma simples ferramenta para gerar polêmica, mas como um meio de desafiar o conformismo e abrir um espaço de reflexão. Através de sua música e sua arte, ele convidou seu público a olhar o mundo de uma perspectiva diferente, a questionar a hipocrisia e a encontrar sua própria voz em meio ao ruído.